Já imaginou um lugar onde bússolas enlouquecem? Sons estranhos ecoam sem explicação e ninguém consegue viver por muito tempo? Um lugar onde a própria natureza parece conspirar contra a lógica, contra a ciência, contra a razão? Hoje, você vai conhecer 5 lugares misteriosos que desafiam tudo o que a gente sabe sobre o mundo. E o melhor? O número 3 vai te deixar arrepiado, podem apostar. A gente começa nossa jornada no Japão, aos pés do majestoso Monte Fuji. É lá que se esconde a Aokigahara, um lugar de beleza melancólica, conhecido como a Floresta do Suicídio. Sério, galera, o negócio é sinistro. Imagine uma floresta densa, escura, silenciosa. O chão coberto de musgo, árvores retorcidas como se estivessem presas num grito silencioso. Dizem que a energia nesse lugar é tão pesada que dispositivos eletrônicos dão tilt. Bússolas. Esquece. As agulhas pirueteiam como se estivessem possuídas. E as histórias, meu amigo. Histórias de almas perdidas, de sussurros que chamam pelo nome, de uma tristeza profunda que parece emanar das próprias árvores. Centenas de pessoas já entraram na Aokigahara buscando o fim da própria vida. E o mais bizarro é que até hoje, ninguém sabe explicar o porquê. Que força será essa que transforma um lugar tão bonito em um ímã para a dor? Da beleza trágica da Aokigahara, a gente voa para a Tanzânia, onde a gente encontra um cenário que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, o Lago Natron. E não, eu não tô falando de um filme bonitinho, tipo Avatar, não. Tô falando de um negócio bizarro, tipo Alien, sabe? Porque esse lago, minha gente, é um verdadeiro monstro. A água, de um vermelho sangue, tem um pH tão alcalino, mas tão alcalino que chega a ser letal. É como se fosse soda cáustica pura. Qualquer animal que ousa dar um mergulho ali vira pedra. Tipo, literalmente. A água calcifica os bichos, transformando eles em estátuas macabras. É de arrepiar. E o mais assustador? Apesar de tudo isso, ainda existem criaturas que vivem nesse lago infernal. Como? Ninguém sabe explicar. Uns falam em adaptação extrema, outros em algum tipo de mutação. Só sei que esse lago é a prova de que a natureza, além de linda, pode ser assustadoramente hardcore. Se preparem porque agora a gente vai para um lugar que é um soco no estômago. Varosha, no Chipre. Imaginem uma cidade vibrante, cheia de vida, com resorts luxuosos, praias paradisíacas. Imaginaram? Agora imaginem essa cidade completamente abandonada, da noite pro dia. Casas vazias, lojas com produtos ainda nas prateleiras, carros enferrujando nas ruas. Parece cenário de filme pós-apocalíptico, mas é a mais pura realidade. Em 1974, durante a invasão turca ao Chipre, Varosha foi evacuada às pressas. E o mais bizarro, ninguém nunca mais pôde voltar. É como se a cidade tivesse sido congelada no tempo, um retrato melancólico do que um dia foi um paraíso. O governo nunca explicou direito o motivo da interdição total. Uns falam em risco ambiental, outros em questões políticas. O fato é que Varosha continua lá, intocada. Um lembrete assustador da fragilidade da vida e da história. Do mistério silencioso de Varosha, a gente viaja para o Peru, para um dos maiores enigmas arqueológicos da história, as linhas de Nazca. Galera, a gente está falando de desenhos gigantescos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, esculpidos no deserto. E o mais impressionante, eles só podem ser vistos do céu. Mas como diabos um povo que viveu há mais de 2000 anos, sem aviões, sem drones, sem Google Earth, conseguiu criar desenhos tão complexos e em tamanha escala? As teorias são as mais diversas possíveis e imagináveis. Tem gente que jura de pé junto que foram alienígenas, que usaram o local como uma espécie de mensagem para o espaço. Outros acreditam que as linhas
Era um tipo de mapa astronômico, um calendário gigante apontando para as estrelas. A verdade é que ninguém sabe ao certo qual a real função das linhas de Nazca. E é justamente essa aura de mistério, essa interrogação gigante estampada no meio do deserto, que torna esse lugar tão fascinante. Para terminar nossa expedição pelo lado bizarro do planeta, a gente desembarca no México, mais precisamente na Zona do Silêncio. Preparem seus capacetes de papel alumínio, porque esse lugar aqui é um prato cheio para os amantes de teorias da conspiração. A Zona do Silêncio é um pedaço de deserto no meio do nada, onde, segundo os relatos, as leis da física dão um tempo. Rádios param de funcionar, bússolas perdem o rumo, relógios enlouquecem. É como se o lugar tivesse uma espécie de escudo magnético que bloqueia qualquer tipo de onda eletromagnética. Mas não para por aí, não. Moradores da região juram de pé junto que já viram luzes estranhas no céu, OVNIs, criaturas bizarras. Dizem que a incidência de meteoritos na área é altíssima e que a radiação é tão forte que os animais sofrem mutações. Cientistas já tentaram, em vão, encontrar uma explicação lógica para o que acontece na Zona do Silêncio. Mas o fato é que o lugar continua desafiando a ciência e alimentando todo tipo de lenda. Será que estamos diante de um portal para outra dimensão? De uma base secreta do governo? Ou será que é tudo invenção da mente humana que adora uma boa história de mistério? E aí, gostaram da viagem? O mundo está cheio de segredos, né? Lugares que desafiam a lógica, a ciência e, principalmente, a nossa coragem. E quanto mais a gente investiga, mais perguntas aparecem. Mas sabe o que é mais legal? É que mesmo com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos, o planeta ainda consegue guardar mistérios que talvez nunca sejam desvendados. E aí, qual desses lugares misteriosos te deixou com mais vontade de conhecer? Ou melhor, qual deles te deixou com mais medo?